Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe e te ajude muito. Olha, a partir desta semana, nós vamos, sempre que possível, tentar gravar os vídeos referentes aos estudos que nós estamos vendo aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Novas de Paz, durante as semanas. Sem dúvidas, isso vai nos ajudar para não apenas lermos, mas também ter uma explicação acerca de cada tema que está sendo abordado durante a semana, que será muito útil para o nosso crescimento espiritual, de todos nós que fazemos Assembleia de Deus, Ministério Novos de Paz, e também a todos os demais irmãos interessados, os irmãos que têm acompanhado a programação da Rádio Novas de Paz, têm ido às nossas igrejas, nos estudos bíblicos, e têm aprendido, não é? Então, é um canal aberto a todos os interessados, não é? Mas essa semana nós estamos aprendendo acerca de um assunto que, sem dúvidas, será muito interessante para as nossas igrejas, para o crescimento da igreja do Senhor. Eu lembro aos amados irmãos que o nosso compromisso é com a igreja do Senhor Jesus, não é? E nós vamos estudar sobre crises. Nós vamos entender o que é crise. Vamos aprender de onde é que vêm as crises, não é? Vamos também procurar viver no meio das crises, superando as crises e finalmente vencer as crises, tá certo? Então, para que a gente possa aprender acerca disso, eu já quero começar mostrando aos irmãos que existe uma visão completamente distorcida da nossa humanidade ou da mente humana acerca da religião. Em especial, nós falamos do cristianismo, não é? Onde a religião, segundo Karl Marx, que era um líder, um grande idealizador comunista, ele dizia que a religião é o ópio da humanidade, ou seja, eles entendem nas suas mentes voltadas para a inteligência desse mundo, que a religião cega o homem, que a pessoa que tem a mente livre de uma religião, ela fica livre para pensar, e isso dá expansão às ideias e ao criacionismo, não é? E a gente vê que é completamente diferente. A gente vê que, na verdade, irmãos, o grande causador de males na humanidade nos dias de hoje é justamente a falta de princípios, a falta de definições dentro dos padrões de Deus para a humanidade, onde essa incredulidade, ou seja, essa distância do cristianismo, esse afastamento dessas mentes que se dizem cultas de Deus, tem levado o homem para um lugar mais distante ainda, afastando de Deus e criando coisas que cada vez mais só destroem as pessoas, não é? Então, dentro disso aí, a gente vê que o mundo tem entrado em crises, as pessoas têm vivido crises, né? Os seres humanos, eles passam por diversos tipos de crises. Nós poderíamos enumerar uma série de crises aqui, mas poderíamos já começar falando de algumas crises, consequência da incredulidade, como, por exemplo, a crise de identidade do ser humano, não é? O homem, ele vive sem saber qual é a razão da vida, e por causa disso vem o hedonismo, ou seja, a busca do prazer. Ele quer viver como se o mundo fosse exclusivamente os prazeres que ele vive aqui nesse mundo. E por causa da crise de identidade, a gente vê que surge uma série de outras crises, a crise familiar, não é? As famílias vivem em crise ou nos dias de hoje, relacionamento de pais e filhos, né? Relacionamento de mulheres, maridos, marido e mulheres. São terríveis as crises que a gente vê acontecer na humanidade no dia de hoje, justamente pela ausência desses princípios do cristianismo, não é? Então veja bem, crise existencial, crise de família, aí começa a haver a crise na sociedade, uma sociedade altamente atormentada pela violência,
e depois vem as crises políticas, onde dentro dessas crises políticas o governo não consegue se estabelecer, gerando, consequentemente, crise na segurança pública, crise na saúde, crise na economia, crise de um modo geral. Enfim, meus amados, a inteligência humana, esses princípios filosóficos, ou também essas ideologias políticas, não conseguem resolver a questão dessas crises. E quando a gente analisa isso direitinho, a gente vai ver que as pessoas, nos dias de hoje, mesmo as incrédulas, elas chegam ao ponto de dizer só Deus para resolver essa crise. Pode dizer até por um impulso humano, mas isso não deixa de ser uma realidade. É uma pura verdade. Só Deus para resolver essas crises. Então veja bem, quando a gente começa a analisar a Bíblia, mas antes de falar da Bíblia, eu quero lembrar que ultimamente uma revista publicou aí uma pesquisa onde a sociedade em peso foi unânime em dizer que a única solução para esta crise, só uma providência de Deus. Foi um dos itens que colocaram na pesquisa e falaram isso. Aqui no Brasil, a crise que nós estamos vivendo, não é? Não apenas crise política, mas crise de um modo geral, que atinge todas as áreas da nossa sociedade, no mundo e em especial aqui no Brasil. Então, dentro disso, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ver coisas que nos ensinam muito acerca de crise. O que vem a ser uma crise? O que vem a originar uma crise? A palavra crise, ela vem do grego crisis, que significa uma ação, uma faculdade de escolher, decidir, julgar. Veja bem, isso é uma definição proveniente da palavra grega crisis, com K, K-R-I-S-S. Mas nos chamou a atenção uma definição de crises que nós vimos em um dicionário que trazia eu diria assim, a tradução do ideograma chinês, onde a palavra crise, ela falava de duas coisas interessantes. Falava de perigo e falava também de oportunidade. Então, meus amados, eu aproveito essa palavra chinesa de crise, usando essas duas palavras portuguesas, o perigo e a oportunidade, para nos mostrar que nós estamos vivendo crises que significam perigos, mas também estamos vivendo a oportunidade de tirar lições que são realmente muito importantes para as nossas vidas espirituais. Então, diante dessa situação, diante dessa palavra, eu vejo que as crises, irmãos, na verdade, quando nós estamos diante delas, isso nos revela quem nós somos, não é? No meio das crises, as nossas máscaras caem. Nós mostramos a nossa verdadeira face. A gente vê que no deserto, o povo, quando estava saindo do Egito em direção à terra de Canaã, em muitas ocasiões, alguns grupos se levantaram tentando voltar para o Egito, não é? E é diante das crises que nós realmente chegamos a uma conclusão, firmamos os nossos propósitos diante de Deus, ou então recuamos e cedemos às crises, não é? Então eu vejo aqui, olha, um exemplo disso está em Números capítulo 14, versículo 2 ao 4, que diz: "E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito?" E dizia uns aos outros: "Levantemos um capitão e voltemos ao Egito." Muito bem, meus queridos. Veja bem, de onde é que vêm as crises? Aqui nós vimos o exemplo de o povo de Deus no deserto, um grupo querendo retornar para o Egito. Olha,
E não é diferente nos dias de hoje, nas crises econômicas. Nós vemos crentes voltando ao Egito, ou seja, porque estão passando por um momento difícil na economia, começam a negociar indevidamente, porque estão passando por dificuldades financeiras, apelam para conseguir recursos de formas ilícitas. Tudo isso é voltar para o Egito, não é? Situações onde as crises familiares começam a surgir e Satanás diz para alguns: tu não és feliz com tua esposa. A Bíblia diz: não separe o homem aquilo que Deus uniu. E por causa de uma crise, a pessoa começa a mostrar sua verdadeira identidade, começa agora a querer se separar, querer se divorciar. Veja bem, crise econômica, financeira, crise familiar, de relacionamento conjugal, com os filhos, etc. A verdade é que no meio das crises, as pessoas mostram quem elas são. E de onde é que vêm essas crises, meus queridos? Primeiro, nós vemos que as crises, elas são criadas por nós mesmos. Somos nós que criamos as crises, não é? Eu vejo o exemplo de Elias, um homem de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 19. Elias, um homem de Deus, um homem que foi tremendamente usado por Deus, mas que de um momento para outro, ele entrou numa crise existencial, não é? Uma crise onde ele sentiu pena dele mesmo, ou seja, autocompaixão. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, e ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja bem, uma crise criada pelo próprio Elias. Mas eu vejo também, meus queridos, crises criadas por outras pessoas, como foi o caso de Jonas. Lá no livro de Jonas, capítulo 1, a gente vê que ele, por desobediência a Deus, ele simplesmente entrou em um barco, onde aquele barco entrou em uma crise ali no meio do mar, porque Jonas estava ali fora da vontade de Deus, e a consequência disso foi que aquele barco foi açoitado, né, por uma grande tempestade no meio do mar, e para se ver livre da crise tiveram que jogar Jonas fora do barco. Veja que Jonas criou a sua crise, uma crise para ele mesmo, crise criada por ele mesmo, mas também ele criou uma crise para outras pessoas que estavam juntas, né? Veja bem, crises criadas por nós mesmos, crises criadas por outras pessoas que convivem conosco, mas existe aquela crise que é criada pelo próprio Deus. A gente vê que na Bíblia, em várias ocasiões, situações de pecado do povo de Deus, Deus mandava crises. E a gente vê em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14, Deus dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste ao meu povo. Veja bem, Deus envia peste, não é? Diz aqui: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, a gente vê histórias como, por exemplo, a história de Gideão, onde a Bíblia diz, no capítulo 6 de Juízes, que o povo de Deus fez o que era mal perante o Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos, os midianitas. Na verdade, se você for analisar, você vai perceber que o povo de Deus pecou. O povo de Deus fez uma série de coisas, adorando a ídolos, e coisas que eram completamente fora da vontade de Deus. E ali eles viveram uma crise com Gideão. Gideão, você vai encontrar ele malhando trigo no lagar, com medo dos midianitas. Você vai encontrar Deus orientando Gideão na crise, e por fim você vai encontrar também Gideão vencendo a crise. Olha, a Bíblia é cheia de fatos, de histórias que mostram crises e servos de Deus que venceram as crises. E eu quero aqui, de forma resumida, sintética hoje, tomar uma lição: como nós devemos nos comportar nas crises e como sair delas.
eu poderia pegar qualquer um desses